A Páscoa é uma das comemorações mais antigas de que se tem registro, atravessando gerações por milhares de anos. Mas quantos realmente compreendem sua verdadeira origem e propósito? A realidade é que a história da Páscoa é frequentemente distorcida e interpretada de maneira equivocada, inclusive por muitos cristãos que não entendem o propósito correto dessa celebração dentro da revelação divina para a humanidade. Sabemos que a trajetória da Páscoa é marcada pelas promessas de Deus e pela libertação de um povo. Entretanto, para entendermos essa história de forma ampla, é necessário considerar os acontecimentos desde a época dos patriarcas de Israel, passando pelas terras do Antigo Egito até a cruz erguida há cerca de 2000 anos fora dos muros de Jerusalém, que transformou para sempre a história do mundo. Neste vídeo, você conhecerá a verdadeira história da Páscoa, descobrindo sua origem, seu significado histórico e espiritual para os judeus, além de compreender sua profunda ligação com a fé cristã, centrada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa é uma solenidade judaica instituída por Moisés mediante uma instrução direta do próprio Deus. A primeira celebração pascal ocorreu no mês de Abib, que se tornou o primeiro mês do calendário litúrgico judaico, e após o exílio na Babilônia, passou a ser chamado de Nissan. Esse período corresponde aos meses de março e abril no calendário atual. Contudo, a história da Páscoa tem suas raízes muito antes de Moisés. Aproximadamente 500 anos antes de sua instituição no Egito, Deus falou com Abraão sobre o futuro de sua descendência, o povo de Israel. O Senhor revelou a Abraão que seus descendentes seriam estrangeiros em outra terra, reduzidos à servidão e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu julgar a nação que subjugaria os israelitas e libertá-los da opressão. Com o passar do tempo, José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo a mercadores ismaelitas, sendo levado justamente ao Egito. Após enfrentar diversos desafios e conforme o plano soberano de Deus, José se tornou governador daquela terra, conduzindo ações que garantiram mantimento aos egípcios durante um período severo de fome. A crise levou a família de Jacó ao Egito em busca de alimento, onde descobriram que José havia sido exaltado por Deus e que ali a descendência de Abraão sobreviveria. Durante algum tempo, os israelitas viveram com dignidade no Egito. Porém, José e toda aquela geração morreram, e surgiu um faraó que não conhecia José. Esse governante escravizou os filhos de Israel. Após os 400 anos no Egito, Deus levantou Moisés como libertador de seu povo. Esse processo envolveu as 10 pragas enviadas pelo Senhor contra os egípcios, sendo a última a morte dos primogênitos, o evento que deu origem à Páscoa. Quando Deus anunciou essa praga, instruiu Moisés sobre como os israelitas deveriam proceder. Eles deveriam sacrificar um cordeiro macho e sem defeito no 14º dia do mês de Abib e aplicar o sangue nos umbrais e vergas das portas de suas casas. A carne deveria ser assada no fogo e comida com pães asmos e ervas amargas. Os pães asmos eram pães sem fermento, consumidos como lembrança da pressa durante a saída do Egito. Já as ervas amargas simbolizavam o sofrimento e a aflição vividos durante a escravidão. O Senhor ordenou que comessem rapidamente, com roupas de viagem, sandálias nos pés e cajado na mão, pois naquela noite Deus passaria pelo Egito. O juízo divino matou todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais, o que representou também a derrota completa dos deuses egípcios. O significado da Páscoa é explicado em Êxodo 12, 26 a 27. Quando os filhos perguntarem o sentido do rito, os pais deveriam responder que era o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos israelitas quando feriu os egípcios. A palavra hebraica para Páscoa, Pesach, significa passar por cima ou poupar. Assim, as casas marcadas com sangue foram preservadas.
Ao longo da história hebraica, Moisés instituiu a Páscoa como celebração anual. Os judeus deveriam observar a festa conforme as instruções do Pentateuco. Assim como na primeira Páscoa, o cordeiro deveria ser separado no 10º dia, sacrificado no 14º dia, assado inteiro e comido com pães asmos e ervas amargas. As sobras deveriam ser queimadas. Durante a celebração, o chefe da família explicava o significado aos filhos. Foi instituída também uma segunda Páscoa, um mês depois, para quem não pôde participar da primeira, Números 9. Durante a peregrinação no deserto, os israelitas não celebraram a Páscoa, retomando-a somente em Gilgal, sob a liderança de Josué. Diversas outras referências à Páscoa aparecem no Antigo Testamento até chegarmos ao período de Jesus. Nos Evangelhos, vemos que Jesus participava da Páscoa todos os anos. No tempo de Jesus, o cordeiro era sacrificado no templo e o sangue lançado sobre o altar. Estima-se que 60.000 a 180.000 judeus iam a Jerusalém nessa época, muitos vindos da diáspora. Os gentios não podiam participar, mas prosélitos convertidos eram aceitos. Alguns estudiosos sugerem que cerca de 250.000 cordeiros eram sacrificados na Páscoa durante o período do Novo Testamento. A quantidade de sangue era tão grande que rios próximos ao templo ficavam vermelhos. Após a destruição do templo em 70 d.C., a Páscoa judaica se tornou uma celebração doméstica. Todo esse sangue derramado apontava para o verdadeiro sacrifício, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Isaías 53:7 profetizou o Messias como cordeiro levado ao matadouro. João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, preso e crucificado durante a Páscoa, e assim como o Cordeiro Pascal, nenhum de seus ossos foi quebrado. A última ceia foi a última celebração pascal legítima. Depois dela, ninguém mais deveria sacrificar cordeiros, pois o sacrifício perfeito e definitivo havia sido realizado. Jesus instituiu, no lugar da Páscoa judaica, a ceia do Senhor, pão e vinho como símbolos de seu corpo e sangue. Assim, a última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor. A Páscoa judaica apontava para o futuro. A ceia do Senhor aponta para o passado e para o futuro, pois anuncia a obra já realizada e a esperança da consumação. Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos e prometeu participar novamente conosco no reino celestial. Diante disso, surge a pergunta: devem os cristãos celebrar a Páscoa judaica? A resposta é que a Páscoa era uma sombra. Cristo é a realidade. Celebrar a Páscoa judaica hoje seria retornar ao que é inferior. Paulo ensina que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Por isso, os cristãos não comemoram a Páscoa uma vez por ano, mas celebram a ceia do Senhor continuamente. Sobre coelhos, ovos e chocolates, esses elementos foram incorporados por tradições posteriores e não têm qualquer relação com a Páscoa judaica nem com a ceia do Senhor. Em alguns lugares, esses elementos foram misturados com práticas religiosas e outros cristãos, para evitar tais costumes, tentam observar a Páscoa judaica, o que também é um equívoco. Em ambos os casos, há sincretismo e tradições humanas sem amparo bíblico. Embora a Páscoa judaica não seja sagrada para os cristãos, é prudente aproveitar essa data, em que muitas famílias se reúnem, para explicar seu verdadeiro significado, desde sua origem até sua consumação em Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. E devemos aguardar com esperança o cumprimento final da Páscoa no novo céu e nova terra, quando todo o pecado será removido e nossa comunhão com o Redentor será plena. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever em nosso canal, ajudando a chegarmos em 1 milhão de membros. Obrigado e Deus abençoe todos vocês.